Sejam bem-vindos ao Picardia e Caos. Esse programa aqui já vai começar, tá? Foi gravado com o Fábio Góes, o Fábio Louco de Pedra, né? Que é o Instagram dele. Fábio tem uma história muito bonita de recuperação, de vencer realmente aí a luta contra as drogas. Cara, foi um papo excelente, foi divertidíssimo. Então, foi nesse período aí entre os dois podcasts, mas vale muito a pena você assistir. Então, guarda um tempinho da tua vida e vê se... Assim, ele deu quase uma palestra aqui pra gente, tá certo? Então vai lá, fica à vontade, bora pra esse programa. Muito bom dia, seja bem-vindo. Olha aqui hoje com um convidado com muito garbo e muita elegância. A salva de palmas, por favor, para Fábio Góes. Muito bem-vindo, muito obrigado pela vossa presença. Marcão, eu que agradeço aos telespectadores, aos seus fiéis escudeiros aqui do programa. Agradeço a oportunidade que vocês me deram aqui de poder contar um pouquinho da minha história, né? Que isso, pô, tamo junto. Já falei fora do ar, falar no ar, você foi muito bem indicado, a gente gosta de valorizar as pessoas que nos indicam, sim, convidados bons. Sim. São pessoas excelentes, que é a Maiara e Carla, né? Nossa, Maiara Moreira e Carla Albuquerque, né? Como é que faz assim, né? Eu amo as duas. Coraçõezinhos. Eu amo as duas. Também amo demais, cara. São maravilhosas. Sim. Pra quem tá na vida da gente, foi uma alegria, rapaz. Pô, eu vou falar da Carla e da Mai. Estão me indicando em todo lugar. Depois que eu fui lá, então, me receberam super bem. Programa maravilhoso. E a Carla é fora de série, né? A Carla... Eu não sei se eu estou sendo entrevistado, estou sendo tratado, ou... Porque ela é tudo, né, cara? Ela é muito expert em tudo que ela faz, né? Aquela mesa dela, eu fui lá também, né? Você foi lá? Aquela mesa dela parece que tá sendo interrogado. Dá um cu na mão uma hora e fala assim, meu irmão... Não, aquela luzinha diferente, aquela mesinha, você fica nervoso, velho. Ela é psicóloga também, né? Então, assim, eu falei, nossa... E já foi me... Porque você tem que tratar assim e tal. Eu falei, nossa, eu já tava numa postura, né? Dá um nervoso. Foi muito da hora, foi da hora. E a Mai, você é louco. Mas é foda, cara. Brinca mais que ela desenrola qualquer coisa, cara. Deu na mão dela, falou assim, ó... Sim. Preciso de tal coisa, me ajuda em tal coisa. Bicho, sim. 2 minutos, é impressionante. Sim. Então você vem já muito bem indicado, queria dizer isso, entendeu? Então obrigado. Toda uma corrente. Sim. Um beijo pras meninas maravilhosas. Cara, antes da gente começar a contar, pô, tem coisa pra cacete, assunto pra cacete. Sim. Como é que você se apresenta pras pessoas? Ou como que você escreve na fichinha do hotel? Ou como que você explica pras pessoas o que você faz, o que você é? Bom, então, foram várias... a trajetória extensa, mas assim, vamos lá. Hoje eu me apresento como Fábio Góes, assessor parlamentar do vereador Kenji, da equipe do delegado Palumbo. Eu sou autor de um livro, palestrante em dependência química e alcoolismo, né? E depressão. E de formação, eu sou dentista formado, sou ex-policial civil e ex-policial rodoviário federal. Essas são as formações que eu tenho, acadêmicas, né? Mas é isso, sou palestrante em dependência química, alcoolismo e assessor parlamentar do vereador Kenji, né? Não, é engraçado que quando a gente vê da tua vida e tal, parece que você viveu umas 8 vidas, né? Meu Deus. Meu amigo... Eu já sou centenário. Né? Tipo, não parece ter a idade que você tem não, cara. Que você já viveu algumas vidas, cara. Eu já tô com uma idade aí, viu, pessoal? O pessoal que não... 53, acabei de fazer 53. Tá bom. Não tem mais cabelo, mas... Assim, até tem, se você quer ser umas penugem, mas fazer implante, não, deixa assim mesmo, já vai raspando. É melhor ficar... Cara, o teu livro que você falou, até se você mostrar pro pessoal aí... Eu sou autor de um livro, né, que conta a minha trajetória, assim, de uma forma sucinta, né, Louco de Pedra, louco com K, como curar os vícios, Louco de Pedra, como curar os vícios. Esse é o meu Instagram, meu TikTok, né, Fábio, _ Louco de Pedra. E nesse livro, aqui a capa... Sou eu. Fui eu, né? É uma das tuas vidas, né? É uma das minhas vidas. Na verdade, a história é grande, né? Comprida. Aqui eu fiz de forma sucinta, ilustrada. Assim, eu acho que vai ter o 2, acredito eu. Ainda vou ver pessoas para me auxiliarem nisso. Mas aqui é tipo um relato breve, um testemunho breve da minha trajetória desde o nascimento até... a vida transformada e restaurada.
Então, 125 folhas, é curtinho, porque o brasileiro não tem muito hábito de ler. Principalmente dependente químico e alcoólatra. É o famoso livro para uma sentada, né? Uma sentada, uma coisa mais assim, Mas ele assim, o conteúdo, você consegue entender uma história que ela surge, ela tem a decadência, tem a parte de deserto, tudo, e a parte de ascensão. Então, você consegue vislumbrar no livro isso aí, né? A reviravolta de uma história, né? Uma história difícil, né? Uma história difícil de vida. Não foi lógico, à vontade. Mostrar pra câmera aqui? Sim. Deixa eu ver. Tá bonito, hein, bicho? Eu vendo ele... Eu vendo pelo meu Instagram, pelo WhatsApp. Tá para chegar agora uma remessa, né? Eu mando pro Sedex, pro pessoal. Então, Louco de Pedra. Louco porque é meu apelido, Marcão. Louco. Foi o apelido que eu ganhei, né? Durante a minha trajetória. Louco, com K. De pedra. E como curar os vícios, né? Porque se eu conseguir, qualquer um consegue, né? Cara, vamos falar disso então, né? Você tem... Essa história do vício começa quando com você? Eu costumo dizer assim, né? A gente tem que... Para falar de início de uso recreativo, tem que ver primeiro como começou o meu encontro com alguma substância. Isso foi logo cedo, 4, 5 anos. Experimentar uma caipirinha em festa de família, uma batidinha, uma coisa muito comum em famílias tradicionais. A minha é italiana, aquelas mesas lá, Natal, Réveillon, jogo de bingo, né? Isso bem comum na minha geração, né? A minha geração é a geração ainda que a gente fumava, era charmoso fumar. Fuma em qualquer ambiente. Fumava na igreja, fumava na delegacia, fuma em qualquer lugar. Fumava no hospital, fumava em avião. Em todos os lugares. Fumava em ônibus de viagem, ninguém tem ideia disso. É um detalhe que eu gosto de frisar, Marcão, porque quando eu chego lá na frente para contar a minha história, e muitas vezes eu falo, quando eu estava viciado, eu usava o crack dentro de uma viatura de polícia, dentro de uma delegacia, e as pessoas falam, como que pode? Ninguém sentiu o cheiro e a fumaça. Quem deixava? E a pessoa não compreende que naquela época se misturavam os aromas e os cheiros, e você disfarçava também. É um desodorante, a fumaça do cigarro e tal, não sei o quê. Até a pessoa ver de onde veio o cheiro, você dá a disfarçada. Então, era mais fácil mascarar as coisas na minha época. Hoje não é mais assim. Então, o primeiro encontro... Veio logo cedo, né? Docinho, vovô, posso provar? Ô, titia, posso experimentar aquelas bebidas coloridas? Criança é assim. Experimentou, fica registrado, nosso cérebro é poderoso para registrar as coisas. Com o passar dos anos, eu lembro que uma outra coisa que ficou bem registrada aos 9, 10 anos, no colégio, um cenário assim, eu estava vendo o negócio do Papa, né? A mudança de Papa, né? Que a gente teve há uns tempos atrás aí, né? O Papa mudou. E eu, no colégio católico, ficava no meu recreio com o padre, ouvindo a missa lá do padre, fazendo a missa e comendo lanche, todo mundo chamando para jogar futebol e eu queria não ver o padre. E aí cheguei em casa, pai, quero ser padre. Aí você é desmotivado. Não, padre não. Padre não. Então, os sonhos meio que assim, podados, né? Eu sou filho de um empresário, meu pai foi diretor comercial da Siemens. E foi também sócio do Grupo Sérgio, grupo de esfirras, bingos. Sim. Bom, isso até os 9, 10 anos. Depois, aos 14 anos, eu ganhei um apelido no bairro que eu morava. Eu era muito magrinho, cabeçudo, no bairro do Campo Belo, zona sul de São Paulo. Me chamaram de cabeça de ampola. Então, uma pessoa que cresce, né? Desmotivada para aqueles ideais que ela tem. Eu quero fazer faculdade disso, eu quero ser isso. Não, isso não, isso não. Então, meu pai era um cara meio austero, meu pai também bebia. Meu pai era assim, como é que eu posso dizer? Um empresário, mas assim, quando eu voltava para casa, ele vinha já, às vezes, nervoso, alcoolizado, viajava muito, ficava pouco tempo na nossa família, minha mãe que criou a gente mais, né? E, assim, o cenário, assim, né, de família que brigava muito, uma pessoa que vai crescendo, amadurecendo sem personalidade própria, o pai querendo determinar as coisas. Aos 14 anos, um apelido foi o suficiente para o bullying, para me deixar, assim, atordoado, depressivo, logo cedo, e querer experimentar a primeira substância, né? Me chamaram de cabeça de ampola na rua,
cabeça de ampola, porque eu era magrinho e cabeçudo. Caralho, mas que criatividade desgraçada da infância. Cabeça de ampola é uma lâmpada, né? Olha, criança... Ampola. Criança sabe ser bem desgraçada, né? A criança sabe arruinar com a vida do outro. É uma criatividade que se fosse uma criança dessa fosse fazer o quê? Uma cura de uma doença, não vai fazer. Não. Né? Agora, um apelido... E a sinceridade é tão brusca que ela mata, né? Ela veio com uma flecha, assim, né? E aí, imagina, no Campo Belo, um apelidinho no Campo Belo, aí você vê que tem amiguinhos que é da escola, eu nadava no Pinheiros, nadador do Pinheiros, jogava futebol no São Paulo, estudava no colégio católico, Nossa Senhora Aparecida, em Moema. Tá. Ou seja, já tinha duas possibilidades de pegar um pessoal. Você nadava num lugar, jogava a bola, você tinha a oportunidade de pegar um pessoal, mas aí veio o apelido o apelido, e o apelido não foi pro futebol, foi pra natação, foi pra escola, foi pra todos os lugares. Todos os lugares. E aí eu boca virgem, né? Virgem de tudo, né? Falei, como é que eu vou sair na rua agora com o apelido de ampola? Eu detestei aquilo e para ser aceito naquele meio dos meus amiguinhos, eu experimentei o primeiro cigarro de maconha, o primeiro gole do sangue de boi, o primeiro Marlborão, que era da minha época o Marlboro. Então, uma coisa somada à outra, conciliada à outra, e foi aumentando o uso. O primeiro uso, você acha que vai esquecer, que você vai ser bem aceito, mas na verdade o apelido continuou. Fui bem aceito, mas eu mesmo zombava de mim daí, para tentar esquecer. Aquele uso recreativo passou a me dominar, escravizar minha mente, né? A pedir mais, porque é um vício. Se tornou um vício. Eu não consegui usar recreativamente, como tem pessoas que usam recreativamente, né? Só que a maconha, na minha vida, eu era até bom aluno, aplicado, um pouco sem direção, né? Mas ela começou a me deixar lento, sem reflexo. Como é que eu posso dizer? Você foge da realidade. É amortecido. Porque eu pergunto assim, muitas pessoas me batem... Marcão, por causa da maconha. Não, eu controlo a maconha e tal. Falou, olha, me fala um cara bem sucedido maconheiro. Fala um pra mim. Fala um escritor maconheiro, um cara bom, assim, que lê, que faz, sabe, culturalmente. Não tô falando artista. Porque às vezes a alucinação, a psicose, o estado que você vai, você realmente tem uma forma melhor até de compor, de fazer, de ser criativo. Sim, você sai da realidade. Ela te coloca no... E ela, às vezes, no começo, ela é para conter ansiedade, mas com o passar do uso, com o aumento do uso, ela torna aquela situação, aquele indivíduo depressivo. Tá? Ela faz o papel inverso. Toda substância, Marcão, que você usa inicialmente, assim, por pouca quantidade, ela é estimulante. Ela é estimulante. É a busca pelo prazer, né? Mas quando você aumenta o uso, a tolerância aumenta, você tem que usar mais substância para produzir os mesmos efeitos. Ela vai agindo de uma forma diferente. Então a maconha fez isso, como o álcool faz isso, como todas as substâncias fazem. E fui perdendo reflexo, perdendo sonhos. Eu falo para as pessoas quando me falam assim, eu defendo a maconha. Eu defendi a maconha. Eu fiz pesquisa na USP para poder usar a maconha em casa. Porque quando você é escravo de uma substância, eu no caso era escravo já daquela droga, e queria trazer ela para dentro do meu lar, eu tinha que trazer os benefícios dela. Para que ela é bom? Ela é bom, ela traz o sono, ela abre o apetite, você produz corda, produz roupa com a maconha, os índios fumam maconha e passam o cachimbo da paz, ela é anestésica, né? Um monte de coisas. Mas eu queria defender uma coisa que me dominou e que me tirou dos sonhos futuros de ser alguém, de ser alguma coisa. Então eu já era fraco, né? Porque meu pai já estava me direcionando, e aí a maconha, ela interrompeu mesmo. Então, as pessoas que falam pra mim, eu defendo o pau porque eu consigo... E às vezes eu pergunto pra ela, mas o que você queria ser quando você era pequenininho? Eu queria ser bombeiro, polícia, cantor, jogador. E por que não é mais? Porque você passa a defender aquele que te possui, que sustenta a tua mente, que te engana, né? Porque ali é uma situação de mentira. A droga, ela te coloca num outro tempo de vida. Eu costumo dizer que eu dormi com 14, acordei com 45. Caraca. Passou o tempo assim, eu nem vi. Não só pela maconha, né? Porque a maconha no começo, ela tinha ansiedade, ela me dava alegria, depois ela me tornou uma pessoa depressiva, porque eu comecei a usar 10 cigarros de maconha por dia. Primeiro era para dormir, ou fim de semana, de vez em quando, para sair.
Depois, todo dia. Aí 1, 2, 3, 5, 10 baseado por dia. E foi aumentando até chegar a cocaína. Né? E a cocaína me trouxe aquela euforia, aquela alegria, aquele entusiasmo. Tirou do sofá e me colocou disperso, né? Atento, né? Então já é uma outra sensação. Dopamina liberada do cérebro para o corpo, daquela sensação de prazer, né? Absoluta. E foi passando de droga para droga. Aí veio o êxtase nas festas raves, né? Comecei a tomar êxtase. Então eu já comecei a perceber que eu gostava de todas as drogas. Tá? E facilmente eu fui sendo manipulado pelas drogas. Sempre achando que estava dominando, controlando, mas na verdade eu era controlado. Sim. Enganei minha família durante um bom tempo, na substância, na maconha e na cocaína. Só que em determinado momento eu fui parar numa outra substância mais forte, foi o crack, né? Em torno dos 20 anos de idade, assim, eu conheci o crack. Cedo, bicho. Na década de 80 que chegou o crack no Brasil, que era uma substância que chegou e eles... Naquela época eu lembro que eles vendiam ela barata e era uma grande quantidade. Depois você vicia, você vai diminuindo, vai misturando, né? Tudo é assim, né? E é isso. E aquela droga, quando chegou na minha casa, na minha vida, quando a minha família descobriu, eu já estava bem viciado, né? Já estava bem... de todas num cenário de guerra mesmo, né? Que tem um potencial de vício também terrível, né? Que quando pega é muito difícil, né? Assim, eu não vou comparar a potencial... Lógico que ela é bem mais viciante que outras drogas, mas cocaína é semelhante. Sim. Álcool, nem se fala. Sim. A maconha falam que é a menos, mas eu falo assim, ó... Se a pessoa fuma maconha e não é viciada... Porque o vício, o vício... Ele não é só sanguíneo, né? As pessoas falam que o vício é... Tem vício de hábito também, né? Falou tudo. Ó, eu ia falar, mas ele já foi na flecha. Flau! Então, Sim. o vício é sangue, é mente, espírito e hábito. São quatro cenários, né? O hábito, eu preciso daquele trago, porque senão eu não consigo dormir. Eu preciso fumar aquela maconha, senão eu não consigo dirigir para ir pro trabalho. Isso acontece com cigarro, né? Tipo aquela rotina. O hábito, a rotina. Se tomar um café e não fumar, e vou vicia. morrer. Então eu falo assim, aquela pessoa que fala assim, não, a maconha não me viciou. Eu falo assim, então para 2 dias de fumar. Para 2. Não precisa parar uma semana, para 2 dias só. Vê se ela para. Fala pra mim um profissional bem-sucedido que estuda, que é assim, que você entra na frente do computador, um cara de TI. Fala um cara que faz TI, que é maconheiro pra mim. Fala um pra mim. Maconheiro não, outras coisas tem outras que eu conheço. Sim. Maconheiro eu não sei, mas por quê? Porque não consegue ter memória, não consegue ter reflexo, não consegue aquele ser avivado, né? É o famoso, deve vigor. Ter a droga por categoria de trabalho. Que os caras gostam de usar mais. Isso que o Marcão falou é verdade, sabia? Impressionante. Isso que o Marcão falou é verdade. Eu costumo dizer assim, Marcão, que a droga, ela age em tribos. Os maconheiros andam com os maconheiros. É tribo. Você vai ver o pessoal tá lá na praia, tá lá no sítio, né? O bicho grilo, pá, ou então no rock. Eu era assim. Né? Não adianta, eu não tô falando mal de ninguém. Tô falando o que eu era. Sim. Né? Aí você quer ver onde tá os alcoólatras, tá no bar e nas baladas. É o alcoólatra, tá bebendo. O cara que cheira também tá lá. Sai, dá uns tirinhos, cheira e tal. O cara que toma êxtase tá na festa rave. Vai lá, só na festa rave, então na balada que toca eletrônico, tá lá. Tem rave que não tem nem bebida alcoólica. Nem precisa. De tanto que tem água, pirulito e fica lá. E acabou. Não tem mais nada. E você quer ver quem usa crack vai pra Cracolândia. Porque o cara que usa crack, ele já sai da sociedade, porque ele não consegue mais. Porque ela é um pouco mais forte que as outras drogas, assim, o efeito dela de dominação, de escravidão, o que ela causa na mente. E como que isso se produz na mente, né? Na mente, por exemplo, o que libera de dopamina para cocaína, para outras drogas, o crack é muito maior. E aquela dopamina, aquela sensação de prazer... Ele dá um porradão muito rápido, né? Muito rápido. O tempo de absorção é muito rápido. Coisa de 3, 5 segundos depois de um trago. Por exemplo, a cocaína, você usa cocaína, demora um pouco mais, 30 segundos, 1 minuto para produzir o efeito. Assim, em média eu tô falando, tá? Não vamos
Não precisa haters, não precisam bater em mim. Tá? Eu não tô falando de ciência, tô falando de experiência própria. Eu fui cobaia, né? Então é isso aí. Então, assim, já o crack não. Você deu o trago de 1 a 5 segundos para dar aquele boom pro cérebro. A absorção é muito rápida, porque é inalada, pulmão, cérebro e tal. E o prazer é muito rápido também. É de 1 a 3 minutos, 5 minutos no máximo. No máximo 5 minutos. Então, a cada... Vamos aumentar, a cada 5 minutos dá um trago. E aí o pessoal fala assim, porque eu vou ser um pouco polêmico, né? Em determinado momento da minha vida, lógico, eu tô pulando as histórias aí, mas em determinado momento da minha vida eu cheguei a fumar, vou pegar aqui eu cheguei a fumar 100 pedras de crack por dia, de 80 a 100 pedras. Ah, não é possível. As pedras que eu comecei a fumar eram mais ou menos desse tamanho, Marcão, R$10. Que era uma pedra de crack, tamanho de salgadinho. Hoje em dia, uma pedra de crack é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Então, vem assim, vai, dá um exemplo para você. Então, cada pedacinho assim, ó, é um trago. Ó. Você põe em cima do negócio, 2. Então, cada trago agora é uns 5 contos. 10 reais. 10 reais. 10 reais. Caralho. Tem de 5, tem de 2, tem a Cracolândia tem de 1, mas eu tô dizendo assim, pô, o trago normal Você dá um traguinho o mesmo valor razoável, do que você dava 10 antes. Um traguinho razoável de 5 a 10 reais, tá? Então, assim, uma pedra de crack hoje, comercial, você vai dar 2, 3 tragos nela. E ela é muito mais misturada do que era o bruto de antigamente. O refino dela é com mais podridão. Ela tá bem pior, tá mais viciante e talvez, eu não sei, menos prazerosa, mas tá mais viciante. Mata mais rápido, digamos assim. Então, assim, se você tem a sensação de 3 minutos, 5 minutos, eu era super obsessivo e compulsivo no meu uso, eu tinha uma obsessividade, uma compulsão muito grande, tá? Então eu fumava essa quantidade, mas obviamente que não é sempre que você vai ter essa quantidade. Quando você tem dinheiro, você não tem dinheiro, você vai passar a abstinência, né? Vai se conter. Passa aperto. A droga entrou na minha casa, entrou devastando. A minha e o meu irmão mais novo. Meu pai, quando teve a notícia que a gente estava viciado por uma ex-namorada do meu irmão, ele falou, olha, porque ela estava perdendo o meu irmão. Porque você viciado, você não ama ninguém. O cara que é viciado, infelizmente, o meu comportamento de bom filho, de boa criança, boa adolescente, uma pessoa estruturada, uma pessoa direcionada, por mais que eu tivesse problema na minha família, com meu pai, minha mãe, comportamental deles, por mais que eu tivesse uma direção equivocada do meu pai, a gente foi bem criado em colégios, educação, né, respeitar os mais velhos e demais pessoas e tudo mais. Então, assim, sempre tive um coração muito bom, generoso. Dos 3 até era o mais generoso, dos 3 irmãos, né? Mas a droga, quando ela entra, Marcão, na vida da pessoa, ela escraviza a mente. A pessoa, ela muda o comportamento e ela passa a ser escrava daquela substância e ela acaba acentuando os defeitos de caráter que aquela substância faz a pessoa ter. Ela amplia o lado negativo da pessoa, não o lado bom, porque você fica egocêntrico, você quer só saber de usar droga, só pensa em você, você acaba a mente te manipulando a fazer coisas erradas para conseguir a droga. Eu costumo dizer que todo usuário de droga, não que outras pessoas não sejam, mas todo usuário de droga é mentiroso e manipulador. Esse é o mais característico dos traços dele, tá? Mentir e manipular. Engana todo mundo. Ah, não. Aí quando fica sem a droga e vai pra algum lugar ou vai preso. Não, eu amo minha família. Ama nada. Ama nada. Você ama droga. Você não ama ninguém. Se amasse, você não era escravo, você não largava, você não roubava, não furtava, não machucava, não traía. Ama ninguém. Ama a droga. Você foi um bom caráter, mas a droga te dominou. E aí os defeitos de caráter são aflorados na pessoa. E ela passa a ser mentirosa, manipuladora, enganar os outros. Se precisar... e estando com abstinência, sem a droga, pode se tornar agressiva, pode furtar, pode roubar, pode matar, depende da necessidade de cada um, da abstinência de cada um, entendeu? Depende da droga que ela está usando. Então, eu não estou aqui para falar de histórias de outras pessoas, estou falando da minha história, mas se você for na Cracolândia, você vai ver que eu não estou falando nenhuma bobagem. E não é uma Cracolândia, são várias Cracolândias. Né? Existem várias. Hoje é uma endemia já é uma coisa... Sim, tem em cidade interior. A gente já vai que só tinha em São Paulo, tem Cracolândia espalhada no todo país lugar. inteiro. Eu nem sei quantas. O delegado Paulo me chegou a falar o número de... Eu não sei, eu não sei precisar.
E ainda pergunta pra mim assim, mas é diferente o crack, é diferente a cocaína. O que é diferente? Você acha que o cara que cheira cocaína ou o cara que fuma crack começou pelo crack? Você acha que ele não começou pelo cigarrão, pelo alcão, pelo maconha? A gente começa sempre por uma coisa mais fraca. Isso é inerente ao ser humano. Você vai galgando degraus. Você começa numa coisa menor para chegar numa coisa maior. Não é? Então é isso. Se você for lá perguntar, eles vão falar. Eu não conheço ninguém que começou pelo crack. Mas quando que foi esse momento você lembra a primeira vez que te ofereceram? Lembro. Como é que foi esse... A primeira vez que me ofereceram, saí da faculdade de odontologia, fazia odontologia lá na Metodista São Bernardo do Campo. Eu já cheirava, já estava viciado na cocaína, mas não admitia, porque o usuário de droga e alcoólatra não admite que ele é dependente da substância. Eu paro a hora que eu quero, eu não uso nada, ele mente, aquilo faz parte da personalidade dele, né? Ele começa a ser transformado. Eu não conheço mais meu filho. Não conhece mesmo. Já é outra pessoa, já se torna outra pessoa. E a cocaína, a gente sabe, ou quem usa sabe, que você vai ferindo muito o nariz, a cartilagem do nariz com o uso. Ainda mais essas cocaínas porcaria que tem aí, essas misturas comercial que tem aí. Quando você tem a mesma pura, faz mais mal, mas não feria tanto o meu nariz. Essa comercial feria bastante. E essa pessoa falou, não, você para com esse negócio aqui, eu vou te mostrar uma coisa aqui que você vai fumar, que você não vai querer saber mais dessa porcaria que faz mal pro teu nariz. E o bom amigo, o cara bacana pra caramba. Cara, você foi salvar o nariz. Amigão meu, viu? Eu lembro o nome dele, Gabriel, eu nunca mais vi. Gabrielzinho, o apelido dele era Anjinho. 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 O Anjinho... O mundo e as suas parábolas. O Anjinho, o mundo e suas parábolas. O Anjinho me apresentou aquilo lá, falou, experimenta. Eu vou falar pra vocês. Foi amor ao primeiro trago. O primeiro pega. Aquilo foi... apaixonante. Usar droga é bom, hein? É gostoso, é prazeroso. Se não fosse, não viciava. Não experimentava. Eu acho excelente você falar isso, porque assim... Eu tive um sobrinho postiço, que é a primeira vez que ele falou, tipo, não sei o quê, tio, me oferecer. Eu falei assim, você toma cuidado, sim, porque o que você for usar vai ser bom. Em algum momento que você usar vai ser bom. Sim. O que não quer dizer... que você tem que fazer essa porra, porque isso vai dar merda, entendeu? Sim. Então, assim, é excelente. Porque senão você ainda fala, às vezes, pro adolescente, não pode, isso é coisa do capeta, não sei o quê. Não. Vai lá, o moleque usa, acha excelente falar, mentiram pra mim. Estavam mentindo pra mim esse tempo todo. Sim. É mal gostoso e não me falaram. Eu acho assim, eu quero fazer o Louco de Pedra 2, o livro, exatamente pra não contar a minha trajetória, mas mostrar pras pessoas como prevenir antes de começar a usar droga e como se libertar dela. E dar os caminhos para os codependentes, porque a família adoece, né? Sim. Eu acho assim, mamãe e papai que tá em casa, esposa, marido, que tem alguém na família com dependência de alcoolismo ou droga. Alguém que... Ou melhor, vamos falar, vamos mais para trás. Vamos pegar as criancinhas, os filhos, né? Vocês têm hoje uma ferramenta poderosa. Marcão, o celular e o tablet não é para dar para as crianças só para ver joguinho. Só para ver desenhinho. Pega o tablet. Seu filho tem 4 anos, 5 anos. Já é hora. Foi com essa idade que eu provei aqui a batidinha. É com essa idade que a criança... É gostosinho para provar, papai. Tem um meme do café. É café? É gostoso? Pode dar um pouquinho? Dá um pouquinho. Quantos tinha lá? 4, 5 anos a criança? Sim. Então, você mostra ali a foto do cigarro. Cigarro é isso, causa câncer, é uma coisa que vai arder teu nariz, vai pegar na tua garganta, você vai viciar, você vai experimentar maconha. Essa aqui, vai te tirar do teu estado normal, de consciência, vai te levar para um outro patamar de tempo e de alucinação, pode te trazer depressão para sua vida. Dessa droga você vai passar para uma outra substância, você pode ficar esquizofrênico, pode virar teu filme, acabar com os neurônios. Porque quando a pessoa fala assim, não vira o filme, vira sim. Vira assim, eu já cansei de palestrar para salas assim, com 100 pessoas, todas esquizofrênicas. Que começaram a fumar maconha e achavam que não ia dar nada. Jovens. Não é gente velha, não. É jovem. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Como não é todo mundo que pegou Covid e morreu. Mas eu tô falando que tem.
né? Então a gente tem que falar uma coisa que existe. A gente não pode falar porque uns não pegam... Tem, vira o filme, por quê? Porque o uso da maconha, meus queridos, a forma que ela é ministrada, carburada, ela queima neurônio. É a forma de inalar e queimar ela. Se você puser em gotinha lá o canabidiol, o THC, para tratamento de mal de Parkinson, é outra história, é medicinal. Não estou falando da maconha medicinal, estou falando da maconha fumada recreativa. Essa maconha fumada recreativa, mamãe e papai, você pode colocar dentro dela o fentanil, pode colocar dentro dela o opioide, um opiáceo, o fentanil, a metadona. Você sabe o que é isso, Marcão? Não? Não. O fentanil, a metadona, são a droga K2, K9. As drogas K que estão aí. É aquilo que mata na Filadélfia 100 mil por ano. É a droga zumbi. Então você borrifa lá, granula lá, uma coisa que você nem percebe, miligrama. Você fecha o baseado, aí querem liberar 40 gramas de maconha agora. Como é que você vai fiscalizar se tem fentanil, metadona lá? A droga K tá aí. Você coloca um pouquinho de cocaína lá dentro, vira o freebase. O cara vicia em cocaína. Fuma maconha e vicia em cocaína também. O cara põe um pouquinho de pedra lá, vira um mesclado. O cara começa a ser craqueiro também. Olha que loucura a maconha. A maconha, ela é um meio de composição de você viciar em outras drogas. E você não vai ter como avaliar isso, porque você não vai parar um cidadão no seu carro lá que perdeu o controle do carro, ou bateu o carro, ou matou alguém, porque ela deixa no mesmo estado do álcool. Você perde reflexo, você perde memória, você perde você fica lento, você fica lento. Você começa a ver coisas sem querer. Aguça alguns sentidos da pessoa, não os sentidos normais, os anormais, né? Eu vi alguma coisa, não viu nada, né? Então você imagina, aquela pessoa, o policial vai parar, vai liberar a droga, aí ele vai lá, você acha que ele vai pegar aquela substância? Tem 40 baseado aqui, tá liberado pela lei. Ele tem que abrir aquele baseado. Leva pro Instituto de Criminalista, averigua lá, traz de volta para ele liberar o carro. Não vai acontecer isso. Não tem um bafômetro para maconha, para saber se você passou do teor. Baseadômetro. Não tem. Então, assim, mamãe e papai, ensina o que é maconha, ensina o que é cocaína, ensina o que a cocaína vai fazer com ele se ele viciar. Ensina que ele vai pro crack, que ele vai perder tudo. A maconha, Marcão, eu costumo dizer que ela destrói sonhos. Sonhos. A pessoa nunca mais vai ser o que ela quer. Aquele que começou a usar recreativo, ele vai defender aquele negócio lá, que tirou os sonhos da vida dele. Tá? E a cocaína, o crack, destrói aquilo que ele conquistou, destrói castelo. Desmorona tudo. Então ensina pro seu filho, leva ele na Cracolândia ali, mostra aqui como é. Olha, se você começar aqui, você vai virar mendigo ali, ó. Quando a gente é pequenininho, Marcão, você não escuta o Homem do Saco, sim, você não escuta a musiquinha da Cuca, né? A Cuca vem pegar, você não fica com medo? Eu dormia, cobria a cabeça assim, ó. Dormia, não é? Então, qual que é o seu medo de mostrar pro seu filho o cara fumando crack lá na Cracolândia? Ensina pra ele. É melhor você ensinar pra ele com 4, 5 anos e ficar registrado na mente dele, porque a mente do ser humano é poderosa, pra desenvolver e amadurecer dessa maneira, do que ele ser guiado por um cego quando ele estiver na escola. Pode um cego guiar outro cego? É isso que vai acontecer. Porque a pessoa que vai ensinar ele a usar, não vai falar dos efeitos ruins, só dos efeitos bons. Porque não deu tempo dela ter os efeitos ruins ainda, ela começou junto com ele. Entendeu? Então é isso. A família brasileira não tá preparada pra ter esse tipo de discussão, né? Porque, tipo, a gente percebe... Vamos desmistificar isso aí, tá na mas hora. Não, sim, mas você vê que as pessoas não têm a manha de falar de droga, ignora esse fato e deixa a rua ensinar. Né? Como às vezes também não falam de sexo, deixa a rua ensinar. Pois é. Então, a família vai deixando as coisas comer e às vezes quando a rua ensina, não vai ensinar direito, né? Não vai ensinar do jeito certo. Direito. Mas assim, a pessoa que tem essa intenção de criar bem um filho, educar bem, porque depois não adianta. Aí depois que viciou, pra sair é difícil, Marcão. Porque eu tinha muito esse negócio do não, droga é ruim. Droga é ruim. Eu falei assim, cara, você vai mentir pra pessoa, na hora que a pessoa usava, eu falei assim, porra, meus pais mentiram pra mim. Mentiu pra mim. Olha, ó, mó bom negócio aqui, ó. Tem que jogar real. Eu falei assim, cara, é bom, mas vai te fuder. Ô, Marcão, e por que o ser humano... Agora eu vou te fazer uma pergunta, Marcão. Por que o ser humano busca se aventurar em... Não vou falar só de... Vamos lá, vai. Remédio, droga, álcool. Por que o ser humano busca essas coisas? Assim, é a busca pelo prazer. Que mais? Prazer, escape. Aê, Marcão. É isso. Então, assim, eu costumo dizer o quê? Eu bebo, né? Eu bebo legal, sei bem.
O custo do Brasil, né? O escape. E qual que é o problema maior hoje que o ser humano tem, independente de ser alcoólatra ou dependente químico, o ser humano normal. Tá? Vamos falar do geral. 100%. Nós somos humanos e fracos, pessoal. Nós somos carne e vamos virar pó. É isso. Então vamos lá. Não tem aqui um super-homem, um Deus poderoso, não. Aqui é tudo ser humano pecador. É isso, Marcão. Qual que é o problema do ser humano maior? Que o ser humano vai buscar escape, vai buscar rota de fuga. Quais são os problemas do ser humano? São 3 pressões. Pressão do passado, pressão do presente, pressão do futuro. É depressão, estresse e ansiedade. Todo ser humano tem. Todo ser humano, se tive um equilíbrio, não ia ter problema. É difícil ter alguém equilibrado nos dias de hoje. Alguém que vive no equilíbrio, assim. Ó. Eu desconfio. Eu nunca vi ninguém. Eu desconfio. Se eu ver alguém... Eu vejo gente zen demais, eu falo... Eu acho que tem algo mentiroso. muito errado. Então tem algo muito errado. Tá usando alguma coisa. Sim. Alguma coisa para regular o humor. Então, o que acontece? A substância química, alcoólica, remédio, ela serve para quê? Para fazer você esquecer o passado, para você enfrentar o presente, o estresse do dia a dia, e para você tirar a ansiedade. Agora é comum ter TDAH, e não sei o quê. Todo mundo tem TDAH, desvio de atenção, déficit de atenção. Todo mundo tem. A minha geração não tinha isso aí. Agora todo mundo tem. Não estou dizendo que não tinha. Tinha, mas não era detectado, né? Então a gente tinha que procurar mecanismos de encarar isso aí. Então é difícil, essas pressões que vêm para o ser humano, ele busca. Então, o ser humano não está acostumado com pressão do passado, depressão, vai tratar com remédio, com droga. Vai esquecer o passado que ele fez. Estresse, ficar nervoso, ou então ficar muito alegre, muito eufórico. Vou beber para comemorar, vou beber para chorar. Né? Se morreu, eu bebo. Se nasceu alguém, eu bebo também. E aí, assim, o que vai ser? Ai, meu Deus, não sei o quê, né? Preocupação. Usa também. Então, é isso, né? E a minha trajetória, quando eu comecei, quando essa pessoa me presenteou com o crack no Anjinho, ele me colocou diante de 20 internações, dentre elas compulsória. Meu pai já me meteu numa clínica compulsória. Uma trajetória de internações. Então, eu passei 20 anos da minha vida entre clínica e liberdade. Né? Então, eu ficava 6 meses na clínica, 6 meses na rua. Então, minha vida foi picadinha. Caraca, eu tive que conseguir ser picadinho, me formar, trabalhar, namorar, tudo assim picadinho, porque eu não conseguia ficar limpo. Eu não conseguia ficar limpo, Você quase trabalhava numa plataforma de petróleo. Você ficava 6 meses dentro, 6 meses fora. Isso é engraçado, mas eu vou falar pra você. Hoje eu sou defensor da internação compulsória. Sim, eu sou defensor. Sabe por quê, pessoal? Vou explicar por quê. A pessoa perdeu o controle. Ela é potencialmente danosa para ela, para a família dela, para quem está em volta dela, o cenário, o ambiente, tudo. Então ela contamina tudo, o viciado contamina tudo. Haja vista a Cracolândia, tá lá, ó. Cadê a cláusula pétrea? Cadê o direito de vir, direito à saúde, direito à escola? Dos outros. E deles? Não tem. Ah, mas você vai conter com... Mas tem que ter o querer da pessoa para a pessoa se libertar. Sim. A primeira coisa é o querer dela, é identificar o problema, não justificar mais ele e não minimizar ele, falar que pode, que controla, né? Falar, eu tenho problema e querer mudar aquele cenário. Só que assim, como é que a pessoa muda o cenário num ambiente de droga, com pessoas que usam droga? Não muda. Aquele ambiente é propício, ela tem que sair daquele cenário, ser resgatada, passar a abstinência dela, com remédio psiquiátrico. Deve ser duríssimo. 2, 3 meses, porque a compulsão é pesada. Eu tinha até cãibra no abdômen. Parece que o corpo inteiro ele contrai e volta, né? Quando eu me pergunto assim, veja bem, ó, não estou dizendo que todo mundo chega nesse grau de compulsão e obsessão, mas eu cheguei. Se a pessoa precisar matar, ela vai matar. Se precisar roubar, ela vai roubar. Entendeu? É uma coisa que ela faz achando que tá velado ali, que ela não consegue entender o dano que ela tá causando. Ela só quer a resposta daquele anseio na hora. Acho que não há nem o raciocínio ali do que é certo e errado mais, né? Não raciocina.
É só, tipo... Isso eu peso muito quando a pessoa comete um crime. Ela não tá sabendo o que ela fez. Tudo bem. Depois ela vai se arrepender, vai chorar. É aquele negócio de tacar pedra na vidraça. Quando eu contar pra ela o que ela fez... Quebrou a vidraça. Pode chorar, já quebrou. Ela nem sabe o que ela fez. Então, assim, o prazer é a busca pelo prazer absoluto. E o crack é isso. Ele domina dessa forma. Sim, escraviza dessa forma. Então você tem que tirar a pessoa daquele cenário pra pessoa conter a abstinência, passar esse processo de abstinência... Entrar com terapia, entrar com psicologia, entrar com espiritualidade e depois entrar com ressocialização. E aí? Volta pra rua? Não, aí você vai procurar família, vai procurar emprego, o governo tem que direcionar. Se não conseguir voltar pra rua, volta pra clínica de novo. Tem que ser um processo rotativo, que nem cadeia. Que nem cadeia. Eu passei 20 anos nesse processo rotativo. Assim, é muito legal o que você tá falando, porque a gente tá aqui conversando desde antes do programa... A gente não necessariamente concorda com algumas coisas. O papo é muito gostoso porque eu gosto muito dessa troca. Eu, na minha cabeça, era muito dessa vibe de, putz, é muito foda você pegar a pessoa e tacar lá na clínica. Mas quando você fala desse processo com terapia, com tratamento, etc., vou te falar que parece que me faz sentido, assim, sabe? Porque de fato você... E essa tentativa de ressocialização, é nisso que eu acredito, na verdade. Porque, por exemplo, eu tava lembrando aqui de um caso que teve alguns projetos da Cracolândia de tentar pegar algumas pessoas que estavam minimamente afim, de botar elas pra trabalhar em algum lugar enquanto se tratavam. Sim. E foi um programa que deu mega certo. Tipo, tinha uma que inclusive tava trabalhando dentro da prefeitura. Botaram ela pra... Era uma moça que falou assim, você sabe fazer o quê? Ela falou assim, eu já trabalhei de copeira. Então, você vai ser copeira... Tinha uma vaga de copeira na prefeitura. Sim. Cara, ela começou a fazer tratamento psicológico, tratamento com medicamento. Sim. E com trabalho, recebendo um dinheirinho, tendo uma casa pra ela voltar limpinha. Sim. Se curou, cara. Porque precisa de é muito esforço pra pessoa sair realmente, né? É um dragão que tá dentro da pessoa, que se a pessoa vacilar... Mas é uma doença que você consegue interromper. Você consegue tratar. É melhor do que ter um câncer, né? Que você sabe que é uma doença progressiva e fatal. O pessoal fala que é incurável, progressiva e fatal. Eu acho que ela é curável porque a cura demanda do seu querer. E aí, lógico que você tem todo um comportamento e um tratamento adequado, como nós falamos aqui. Né? A espiritualidade é fundamental. Também é legal você comentar, eu esqueci, também é muito legal você comentar isso, que também acho que é... Pessoal, o tratamento da dependência química, que eu vou falar aqui pra você... Porque assim... Mas por que não acontece isso, Fábio? Por que a política não faz isso? Porque não tem interesse. Porque não tem interesse. Porque são vários fatores. É o tráfico de drogas, é a desvalorização da região, das propriedades, é aquelas pessoas que você pode controlar, vão falar que é falta de dinheiro. São várias coisas que precisam de pessoas sérias. Em alguns estados está acontecendo isso, principalmente de Santa Catarina, Blumenau, Balneário Camboriú. Estão fazendo isso, pessoas da rua. É o seguinte, quer tratamento? Nós vamos dar tratamento. Quer voltar pra tua casa? Nós vamos pagar passagem. Na rua não fica mais. Então, quer dizer, de alguma forma, né, vamos encaminhar pra ajudar. Então, vira aquela rotatividade que eu falei pra você. Vai pra clínica, voltou pra rua, volta pra clínica. Porque aí você acaba acabando... porque não é legal você manter o vício do cara lá dando comida. Não é legal. A gente fica com dó, mas não se preocupe. Porque o cara que tá na rua, ele bate na porta, ele pede comida quando tem fome. Eu morei na rua, tá? E você levando lá, você deixa ele viciado naquela condição. Você leva a roupinha, você leva o cobertorzinho, você leva a comidinha. Por que ele vai sair da rua? Pra que ele vai sair da rua se lá, naquele ambiente, ele tá protegido, o tráfico tá lá, ninguém invade aquele lugar, porque não prende mais, porque ali não é segurança pública. Ali é um problema de doença, de saúde pública. Sim. Então, só que eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. E pode até me contestar, não tem problema. A gente tá aqui pra isso mesmo. Eu fui cobaia viva de tudo que eu falo, né? Inclusive já fiz alguns programas aí e com psiquiatras famosos até. 90%, lógico, tem que ter o querer da pessoa, tem que ter, como eu falei, um tratamento adequado, mas 90% da cura, ou seja, às vezes com querer e com esses 90% que eu vou falar, a pessoa consegue sem ter esse tratamento. 90% da cura é espiritual. Pronto, é isso. Não tô falando pra você de religião, eu tô falando de espiritualidade. Crê em algo
Maior que você, além da sua compreensão. Eu não consigo entender o teu ponto pra caramba, porque... É isso. Não falo de religião, pessoal. O cara tem que ter fé em alguma coisa. Em alguma coisa. Porque acho que o cara desacredita tanto da vida, desacredita tanto de tudo, que no meio daquilo tudo, Sim. que se ele não acreditar que tem alguma coisa, ele Você não sabe tem que porquê, isso, né? Ô, Marcão, sabe que isso pesava contra mim? Por mais que eu viesse criado de colégio católico, não sei o quê, falei pra você em padre e tudo, isso se perdeu na minha vida. Porque meu pai me desmotivou pelo aquilo que ele não deixou eu ser. Você lembra que eu falei no começo? Sim. Isso se perdeu. Eu me tornei praticamente um ateu. Vou ser sincero pra você. O meu coração... Eu também já fui muito tempo, O meu coração... Hoje em dia, graças a Deus, não o meu coração tava no patrimônio que eu tinha, nos bens que eu tinha, naquilo que meu pai me oferecia, nas coisas que eu tinha, e eu tinha bastante. Então, onde tá o teu coração, tá o teu Deus. Essa que é a realidade. Agora, eu tenho uma religião, só que eu costumo dizer o quê, Marcão? Não é sobre religião. É sobre um poder superior. É sobre você entender a sua insignificância humana e saber que você veio de alguma coisa. Agora, para aqueles que, como eu, antigamente acreditavam que era uma evolução do macaco, então esquece o que eu falei, que para você não vai servir. Você vai ter que mudar a concepção. Sim. Não, Tá? eu juro que eu consigo te entender, porque assim, eu fico tentando me colocar no sapato e falar assim, cara, o cara deve chegar num ponto de se sentir fraco, num nível que ele fala assim, Sim. que se não tiver alguma coisa maior, Sim. onde eu me segurar, fudeu. Porque eu mesmo não tô me aguentando, sabe? Porque- Então, você tem que acreditar em alguma coisa, Sim. que você tá na merda, cara. Tem Sim, que fazer. porque as pessoas, pela força do braço, elas ficam limpas um tempo. Quando acreditam no quê? Elas usam os outros de muleta, um emprego de muleta, um treinamento de muleta, um esporte, Aí você uma acha esposa, muito um forte filho. até a primeira escorregada, provavelmente. Até o primeiro confronto depressivo, eufórico. Porque a Primeira gente merda começou- na vida que deu. a morte de um ente querido, e aí aquela muleta sua já não tá mais do seu lado. Só que quando você tiver uma espiritualidade transformada, algo maior que você, maior que a sua compreensão, dentro de você, de dentro pra fora, quando você estiver andando sozinho, você não vai estar sozinho. É muito louco isso, né? Não, é foda, cara, é foda. E eu falo pra vocês, hein? Eu não sou santo, não. Eu não sou santo. Eu tô cheio de espinho na carne, Marcão. Porque eu tive uma vida... Eu falo pro pessoal... Pessoal, eu comecei a usar droga aos 14, despertei com 45. Então foram 31 anos. Até os 14 era moleque. Então, sobriedade até os 14. Depois eu tô a 8 agora. 8 com 14, 22. Eu tive mais tempo drogado do que sóbrio na minha vida. Louco isso, Vamos né? buscar passar isso aí. Louco isso, né? Não, mas não é louco? É muito foda. Louco. Só que aquilo aonde eu fui machucado, o terror que foi em minha vida, que eu acredito que teve uma permissão divina para isso, foi exatamente para estar aqui contando, né? Como a gente pode ser resiliente com uma espiritualidade, com a coisa certa, essa absorção certa que eu tô falando, esse 90% de decisão que da sua decisão vai demandar esse 90%, né? Essa virada de chave, essa transformação que vai mudar todo o cenário da tua vida. Vai mudar todo o cenário, porque você passa a não mais pela força do braço. Não que você não seja bom, você fazer o esporte, o trabalho, uma família adequada, não que isso não seja bom, mas não é muleta mais. É uma composição de fatores, uma disciplina e um ambiente propício com pessoas corretas que essa espiritualidade vai fazer você ter. E se tudo isso furar, você ainda tem A aonde, espiritualidade. você ainda tem onde puxar. Sim, você sabe que você não vai mais fazer aquele uso. Você não vai mais para aquele defeito de caráter. Você vai errar, você vai tropeçar, mas você vai logo sinalizar aqui. Opa, peraí. Por que eu digo errar? Porque a gente usa gatilhos para usar o químico, o alcoolismo. Então, um exemplo, aquele negócio do hábito, né? Vou dar um exemplo, bem chulo. Eu passava na Rua Augusta, minha vontade já era de cheirar e sair pra putaria. Um exemplo, pro sexo, né? O meu uso foi muito em cima do sexo, Marcão. Eu gostava de pegar droga e correr pro hotel pra fazer sexo. Ficar trancado, semanas às vezes. Trancado em quarto de hotel. Ia pra cá, mesma coisa. Então eu me envolvi com muitas pessoas por causa do químico. Inclusive, uma grande trajetória da minha vida, pessoas com HIV. Muitas. Eu perdi as contas de quantas... Eu morei na rua. Morei na rua há 3 anos. Então, assim, eu tenho HIV. Todo mundo tem na rua. Quem que não tem HIV na rua? Todo mundo tem. Então já era comum falar isso pra mim. E eu não tô falando mal porque a pessoa tem uma doença, não. Eu tô querendo dizer pra vocês que às vezes tem um propósito na sua vida e que você, mesmo não crendo nesse poder superior, ele tá te guardando.
para contar uma historinha. Para contar uma historinha, né? Para as pessoas entenderem que há possibilidade. A gente, infelizmente, espera em coisas e circunstâncias erradas. A gente espera de pessoas, a gente espera de emprego, a gente espera de um esporte ou de algo que a gente quer muito ter, mas isso é tudo coisa material. Se a gente esperasse uma coisa sobrenatural, aí você entender realmente o propósito que você está aqui, né? Que é de você fazer isso, né? Levar a mensagem a todo mundo, né? Falar, ó... Não se desespera, não desanima, porque existe uma chance. Marcão, existe uma chance. Entendeu? Cara, isso é muito foda. Assim, você falou que você passou por muita coisa. É doido que desses 20 anos você fez muita coisa ainda assim, né? 20 anos, não. Não, os 20 anos ali desde que você começou a crack preparar. Com 20 anos. O crack com... então, maconha dos 14 até os 20. Junto com... Aí veio cocaína aos 18, êxtase, álcool, tudo... Mas o crack, quando o crack entrou aos 20 anos, foi só crack. E aí, dos 20 até os 45... 25 anos, só crack. Você fez muita coisa nesse período. Como é que foi esse período? Muita coisa. Muitas internações compulsórias, internações fora de São Paulo, em outros estados. Isso enquanto você trabalhava. Não. Porque você foi trabalhando também, fazendo outras coisas? Então, não. Durante a minha trajetória de vida, eu procurei logo cedo emprego. Meu pai queria determinar minhas coisas, faculdade e tudo mais. Não. Esse emprego não. Vou dar uma mesada pra você. Vai ser aquilo, vai ser dentista, vai ser médico. Não sei o quê. Não, esse emprego paga muito pouco, eu dou uma mesada. Então, assim, foi uma vida assim... Tudo aquilo que ele não teve, ele quis me facilitar. E facilitar não é resposta. Não é resposta. Não é a forma correta de aprender e de educar, né? Meu pai já faleceu, foi a forma que ele... Tudo bem, eu até compreendo... Porque ele teve dificuldade na vida dele, né? Então, quando ele teve, ele ofereceu. E, às vezes, pode prejudicar um desenvolvimento, a maturação do indivíduo. Então, assim, a maioria das coisas que eu tive foi próprio. Empresa, mercado, danceteria. Eu tive danceteria, eu tive balada. Eu fui sócio do Chiquinho Sene, dono do Showbar, e do Chiquinho Scarpa. Eu tive uma balada chamada Bilionaire, na Cardeal Arco Verde com a Avenida Brasil. Onde era o Extravaganza. Sim. Eu fui dono de uma balada, meu pai tinha bingo. Então ele montava comércios para mim, empresas. E isso para me motivar quando eu saía das internações. E aí não tinha uma libertação verdadeira, não tinha a espiritualidade verdadeira, essa posição de assumir essa espiritualidade, essa mudança de chave, o meu querer, porque o meu coração estava sempre nos bens que eu tinha. No meu carrão, na minha motona, no dinheiro que eu tinha, na minha empresa. E eu não conseguia me libertar. Então, eu ficava limpo um tempo, porque estava lá, guardado. Quando saía, na primeira situação de euforia, de dinheiro na mão, caía de novo. E aí consumia. Mercado, balada. Essa trajetória era só de derrota. Eu cheirei minha balada em 1 ano e meio. Cheirei ela inteira. Caralho. Você entendeu? Caralho, foda. Tudo bem, tinha mais sócios, mas a minha parte foi embora. Então, todos os meus negócios foram assim. Eu ia no mercado, eu chegava na parte de cima lá e ficava fumando crack lá em cima. Aí o Mercadão de Santo Amaro, fica empesteado de cheiro de crack. Quer dizer, não é possível. É possível. E nessas indas e vindas, em determinado momento, a minha mente manipuladora me enganou da seguinte maneira, porque você vai perdendo as coisas na vida, né? Essa trajetória de derrotas, isso é dinheiro, empresas, vai perdendo. A minha compulsão, como eu falei, era muito grande. Então, o que eu fazia... quando não tinha mais dinheiro, porque naquele dia você estava uma semana na rua usando droga, acabou o dinheiro, uma hora você vai ter que reabastecer em algum lugar, pedir para alguém, você tá lá louco, alucinado, com o olho estatelado, sem tomar banho, fedido, com aquela cara de noia. É isso, cara de adicto. Você passa nos amigos, começa a inventar aquelas histórias que ninguém acredita, pede dinheiro, se humilha, se envergonha. Aí você vai... A mente do adicto, ela trabalha a 1000 por hora. Se o adicto, que tem a mente para usar droga, trabalhasse isso em função de fazer bem para a humanidade, bem para ele, para trabalhar, isso só ia ter gênio. Porque ele consegue ser um artista no desenrolar da trajetória dele para pedir droga. Não, entendo que... É loucura isso que eu tô falando. Fingir que não tá usando droga ou tentar driblar para poder usar... Que canalha. Vamos falar a verdade? Que canalha. É a realidade, pessoal. Eu tô falando de mim quando eu falo isso. Essa aqui é a minha história. Eu não falo de ninguém. E olha que eu usei com pessoas com grana, pessoas famosas. Eu nunca dei nome aos bois.
Mas poderia. Mas eu não vou fazer isso. Se eu quisesse subir mais rápido, eu poderia ter feito isso. Mas eu conto a minha história. Quando for fazer isso, faça até aqui, família, até familiares. Quando for fazer, faça aqui com a gente, hein? Vamos ver, quem sabe. Se um dia eu receber algum processo, eu vou meter a boca. É isso. Aí, ô Marcão, o que acontece? Eu fui perdendo o patrimônio. Em algum momento, Puta, a inteligência do cara, ela porque a dopamina que libera, o cérebro trabalha tão rápido do dependente químico, porque ele quer usar, então precisa pensar rápido em alguma coisa e tal. E ali naquele momento, eu pensei, pô, vou prestar um concurso público. E prestei, vou prestar. E olha que loucura. E quando eu falei pra você que o cara consegue parar, olha que diabólico que era a minha mente. Eu, sem espiritualidade, sem nada mais. Olha a força que eu peguei dentro de mim, com a estrutura que eu tinha. Falei, quer saber? Eu vou parar 1, 2, 3 anos de usar droga, de usar tudo, e vou prestar um concurso público. E foi isso que eu fiz. Eu interrompi o uso de crack, comecei a estudar. Eu prestei para a Polícia Civil, para a Polícia Penal, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, Ministério da Agricultura. Dos 5 concursos que eu prestei, tem 3. Caralho. E é Brasil, nível Brasil. É coisa de 1.000 por vaga. 1.000 candidatos para uma vaga nível superior. Não, todos esses são fodidos. Todos. Teve um episódio, eu vou voltar rapidinho, Marcão. Na faculdade de odontologia. Eu conto sempre esse, eu não vou deixar de contar. Eu tava tão louco de crack. Eu cheguei na faculdade, tomei uns gorozinhos antes de entrar. Pessoal, não se engane, hein? Você que tem filho na faculdade, cuidado, hein? Fica atento aí, viu? Diretório acadêmico, interodonto, intermédio. Aí o povo fala assim, não, arquitetura, direito. Mano, escola, é só droga e álcool, escola pública é o perigo. Querido, se você vê as particular também, que eu estudei, eu fico com bolsa na particular. Meu amigo, se bate a polícia numa sala de aula e a 20 Vai todo mundo preso. Vai todo mundo preso. Deixa eu falar pra vocês. A faculdade aumentou muito o meu uso de droga, porque o ambiente é propício, né? E eu lembro no episódio que eu tava fazendo tratamento de canal na paciente, 80 anos a senhorinha. E eu lembro que o meu professor falou assim, ó, você vai dar até... Se não me falha a memória, depois se tiver algum dentista, não precisa bater não, é só corrigir, tá tudo bem. Ó, até 7 tubete, porque senão pode dar um choque anafilático, pode morrer e tal, pode dar uma complicação, não sei, né? Já era de idade. Eu dei 1, dei 2, eu falei, não tô sentindo nada, doutor. Eu já não tava sentindo nada, mas eu não sabia. Eu tava muito louco, porque eu saía pra dar um trago assim, voltava correndo, sabe assim? E aí eu dei 7 anestésicos nela. Mano. Assim, tô sentindo nada, eu falei assim, eu tô sentindo legal. Eu tô sentindo nada aqui, ó. Eu sei que ela escorregou pela cadeira assim, ela escorregou, eu saí correndo. Fui embora. Naquele dia lá, eu já falei com meu pai, ele falou com o reitor, e os acontecimentos. Eu me envolvi com uma menina do colégio também, na Metodista, engravidou. Era também da igreja evangélica, o pai dela tinha prometido ela, porque é uma religião bem pesada ali, assim, de disciplina. E ela tinha promessa para um cara que era dos Estados Unidos e tal. Bom, resumindo... Ficou menor de idade grávida, eu fugi porque quase matei a senhora, eu pedi transferência, que mês forte seu, hein? Que mês forte, casei. Hein? Você casou com a mina? Casei, o cara veio armado, isso aqui vai casar. Casei. Eu falo que você viveu 15 vidas, velho. É muita coisa. Casei, em 30 dias eu separei. Casei, mudei pro divisa de Diadema, em Piraporinha. Tinha uma favela lá, favela naval. Onde aconteceu antigamente, na época de vocês, do Rambo, que... Sim. Eu lembro. Ali, eu fiquei devendo pro traficante, o traficante invadiu a empresa do meu sogro, quebrou tudo, foi atrás de mim, veio pra me matar dentro da minha casa, minha mulher descobriu o crack, ninguém sabia, que eu enganei todo mundo, entendeu? E como que você enganava? Porque você fica magrinho, não sei o quê. Pois é, eu tomava anabolizante também. Pra disfarçar. Pra contrabalancear. Pra não ficar tão magro. Que bom que é saúde, né? Saúde. Relação saúde. Aqui, ó. Aqui do lado. Anabolizante do outro. Coisa boa. Menos com menos dá mais, né? Então foi isso. Então, assim, o casamento acabou. Cara. Eu tenho um filho que eu não vejo. Que eu até aos 5 anos eu vi. Depois eu paguei pensão, porque eu entrei nos concursos públicos. Vamos voltar para o entrei no concurso público, saía do meu salário. E também a juíza falou, olha... Independente de concurso, não pode pagar, é o pai que paga. Ou vai catar latinha na rua, vai pagar. Está estipulada a pensão, vai ser essa aí até o final.
E meu filho via até os 5, hoje ele deve estar com 26, 27 anos. Né? Ele não mora comigo, não tem mais meu nome. Olha as consequências do uso da droga. Né? Tirou o meu nome por quê? Se eu tenho um problema, eu vou impedir ele de ter um futuro? Não. Olha, a minha mãe casou com outro e a pessoa tem muito dinheiro, tem um outro filho que ela está esperando, então pegou o nome da pessoa para ser herdeiro. E eu tirei o meu. Tudo bem, entendeu? Aos 18 anos eu tirei meu nome dele, vai viver a vida. Nunca mais vi, nunca mais tive notícia. Então são as derrotas da vida. Então, nessa trajetória, aí fui pra polícia, me chamaram, né? Na polícia, eu continuei. Então eu fiquei limpo, eu entrei e fiz. Antes que pergunta. Toxicológico. Fiz toxicológico na Civil, fiz no Ministério na Rodoviária Federal. Todos os concursos eu fiz toxicológico. Fio de cabelo. A janela de 360 dias, janela de 180 dias, janela. Fiz. Acabou, me chamaram, mudou o cenário, já comecei a usar. Imagina o dia que você foi voltar, meu amigo. Já fui pro crack. E aí começou, fui lá pra USP, Academia de Polícia, Cadepol na USP, e já comecei a usar crack, já comecei a sair com as prostitutas da região, já comecei a faltar nas aulas, ficava dentro de quarto de hotel, comecei a ter faltas, peguei processo administrativo dentro da Academia de Polícia, saí atrasado, me formei atrasado, né? Então, assim, já policial, já armado, e já frequentava as cracolândias armado, já ia pros quartos de hotel usando crack armado. Eu usava, assim. Mas eles deixavam você ir pra cracolândia? Eu deixava, porque você dá droga pros caras. Os caras que sabiam usar droga. É o que eu tô falando, a doença, ela cega tanto que você não vê mais isso aí. Não, esse cara não é polícia, esse cara é um nóia que está na polícia. Essa é a realidade. Sim. Essa é a realidade. Então ali, eu sou agressivo nem prejudicial a eles que estão lá. Nem ao tráfico. Muito pelo contrário. Entendeu? Ali, pra eles você é só um freguês. É um freguês e às vezes até dá uma proteção ali pro ambiente. Dependendo, dá uma bisoiada aí que nós vamos transportar pra lá, tô olhando, tá bom. Não tá fazendo nada, mas... Entendeu? É troca de favores, né? Eu queria usar droga. Ô Marcão. E saí atrasado... Quase fui expulso, quase fui preso, mas no final venci o processo. Fui designado às delegacias. Passei por algumas delegacias, aonde eu fazia o uso de droga dentro da delegacia, no estacionamento da delegacia, dentro da viatura. Cara, a loucura pra mim é que você parou. Como que você usava? Você parou 3 anos pra poder passar. Isso pra mim é surreal. Parei. Caralho. Isso depois você pode até... Normalmente minha mãe entra até nos podcasts e fala sobre isso, né? Parou. Não, eu acredito, mas é a loucura do foco do negócio. Se a força de vontade, o cara para. Exato. Tem gente que tá 10 anos sem usar nada. É uma loucura, cara. Porque assim, se você... eu quero teu bagulho, vou parar. Sim. E aí você, por você mesmo, você não parava. Você vê que poder de decisão... É doido, né, cara? Quando você substitui uma intenção, um objetivo. Então eu queria um objetivo, queria me libertar... do sustento do meu pai, porque já estava me controlando para eu poder usar a droga, né? E aí o meu poder de decisão. Por que eu queria isso aí? Porque eu já estava eu já nessa época, ô Marcão, eu já era o meu vício me fazia, como eu falei para você, me humilhar daquela maneira. Eu dava a roupa do corpo, eu dava comida do armário, eu dava minhas coisas, meus objetos, meus tênis de marca, meus relógios de marca. Mas usava nada. Isso aí você troca. Agora não é mais o relógio de marca, mas, pô, por exemplo, vamos dizer, esse relógio de R$2.000, você vai lá, eu dou uma pedra. Tá bom, é o que você queria. Dá um trago. É essa a situação do viciado. Isso é muito foda, né, cara? Então, eu dava cordão de ouro, tem aqui no meu livro, cordão de ouro de 50 gramas, eu dei por 2 pedras. 2 pedras de crack. Eu dava minhas motos, que moto? Ou seja, não, Hayabusa, Shred, Ninja. Entendeu? Emprestava, depois eu dava, passava o documento por 10 pedras, 15 pedras de crack. Eu deixei carro dentro de favela, passava o documento do carro. Eu voltava pra casa só de cueca, Marcão. Só de cueca. Mãe, eu tocava o interfone, mãe, abre o portão pra mim. Entra, você tem... Não, eu tô de cuequinha. Eu tô pelado. Natal, Réveillon, família esperando. Como é que você passa ali no meio da família? É louco, né? Caralho. Olha o cenário de vergonha, de humilhação. Então, assim... Na polícia não foi diferente. Eu levei isso pra dentro da polícia. A instituição é boa, mas eu tinha um problema, uma adicção, uma doença grave.
E essa doença, ela é como você falou, é habitual, comportamental. Ela pega todos os fatores. Aquela pessoa que era o Fábio Góes, filhinho do Eurico, da Renata Bonzinho, não é mais. Já era uma pessoa que tinha um vício e por aquele vício era matar ou morrer. Essa situação. Você vira um mau caráter. Mesmo que quando você tá sem a droga, você consiga ter relampejos de naturalidade, mas logo vem a manipulação na tua mente. E aí vem a abstinência. E aí você entra em depressão, às vezes quer se matar porque você não consegue se libertar daquilo. Aí você já vê um cenário de guerra na tua vida, né? Altamente destrutivo, né? Então, é o que eu falei, a pessoa que tem esse problema, quando tá dentro da família, da sua casa, a tempestade, Marcão, ela vai pra família toda. Quando vem a tempestade da adicção, do alcoolismo, pega a casa inteira, pega todo mundo. E muitas das vezes eu falo, a pessoa quer se tratar, quer tomar uma decisão, chegou no fundo do poço ou não, quer ajudar, interna, sabe, indica o caminho. Agora, permanecer em casa com essa doença, não dá. Vou falar uma coisa, eu até falo até da repercussão. Como é que eu faço então? Se a pessoa não quer ajuda, se não quer... Põe pra fora de casa. É grave. É triste. Mas você não é Deus. Não é você que vai determinar se ele vai morrer, se ele vai ser preso. Agora, dentro da tua casa, você tá correndo o risco de morrer, de ser roubada, de ser machucada, de ser ferida, porque a pessoa é dominada. Quando chega a esse grau, é dominada. Não adianta. Por que você acha que as mães deixam os filhos tudo na Cracolândia lá? E vão lá só, ficam de longe olhando? Porque não dá mais. Não tem mais como. Entendeu? Então é difícil. Então... É bem triste isso. Eu tenho um não é conhecido só. Fiz show com ele algumas vezes. Não vou falar mais nada além disso pra não identificarem, mas é um cara que chegou a bater na mãe dele, cara. Chegou a bater na mãe dele e tal. Todo mundo sabia que ele usava bastante. Ele era mais do rolê do pó mesmo. Sim. Só que usava ao ponto de, às vezes, pedir pra receber cachê direto no dealer dele. Falei assim, faz pix pra fulano. Aí, quem que é fulano? Mas o pó não é pouco não, viu, Marcão? O pó é igual, é quase igual ao crack. Sim, mas assim... Quase igual. Ele era um nível de vício absurdo que os cachê dele, que era pra ir na mão dele, já é pro dealer direto. Sim. E ele falou assim, cara, tá tudo bem? Não, tá tranquilo. E ele realmente já ficava no estado normal. A pessoa não consegue pegar droga, o dinheiro na mão. Não chegava. Não consegue. Porque aquilo é a maior tentação, é o dinheiro. Exatamente, a aposta do dinheiro. Eu perdi o controle, não podia ter dinheiro na mão. Eu não podia ter. Não conseguia pegar nenhum dinheiro na minha mão. Tudo que eu pegava ia pra droga. E... Pra você ver, ó, a cegueira total, né? Bom, eu fui na polícia, esses episódios. Meu pai ia na delegacia pedir pra me aposentar, pra me tratar, pra me expulsar. Pedia isso pros delegados. Então, assim... Só que você é funcionário público, você tem uma como é que fala? Você prestou concurso, você tem uma efetividade ali no cargo. Não é assim, entendeu? E ninguém quer te prejudicar. Né? Bom, aí fui pra Rodoviária Federal, aí na Rodoviária Federal me formei lá, não tomei posse. Descobriram algumas amizades, algumas influências, algumas condutas minhas que eu omiti. Né? Então... eu omiti um endereço, por exemplo, ele pede a vida pregressa, eles fazem uma investigação apurada. A federal foi mais apurada que a civil. 5 anos atrás, onde você morou, os lugares que você passou, onde você morou, eles vão lá investigar, vão lá, toca, buzina, tal, não sei o quê, como é que esse cara, olha, revira... E eu já estava usando muito na civil. E aí descobriram um endereço nesse endereço, que eu não coloquei, porque no 5º ano atrás, eu fiquei em 2 lugares. Um deles eu não pus. Porque nesse lugar que eu não pus, eu recebi a visita do nobre amigo Rafael Ilha, que eu era conhecido dele, já era do bairro dele, e ele tinha uma clínica na época. E ele foi treinar meu irmão e depois veio me falar comigo. E essa passagem, eu briguei com o meu porteiro lá também, um outro episódio. Então... A briga com o porteiro, o descontrole, o Rafael Ilha estando lá. Então, para você ser um policial federal, um cargo de polícia, a reputação é ilibada. Então, eu caí na investigação social. Eu caí. Mas logo meu pai trocou uma liminar. E falou, não, você vai voltar. O advogado falou que você volta, porque você tomou posse, você pegou o canudo, você fez a cerimônia e tal, não sei o quê. Você ficou 9 meses lá treinando e tal. Então, os caras tinham que ter derrubado você antes. Então, existe uma possibilidade. O advogado falou, só que meu pai já me deu a notícia que estava com câncer...
E eu já vim depressivo, que foi expulso do negócio, eu já fui usar droga. Meu pai, o câncer no fígado virou metástase, em 6 meses morreu. No enterro do meu pai, eu cheirei cocaína. Cheirei cocaína no banheiro, não consegui derramar uma lágrima. Aí você fala, eu amo meu pai, amo minha mãe, amo minha esposa, amo meus filhos, e usa droga. Você não ama ninguém, você não ama nem você, cara. Essa que é a realidade, né? Então, enquanto você está na adicção ativa, você não ama ninguém. Tá? Você não sente o luto, a dor, você não sente. E aquilo só acumula para você continuar mais ainda firme no propósito de se afundar e usar droga. Então, aí esse foi o cenário. Aí meu pai deixou uma herança mais para mim. E agora, pessoal, eu não sei precisar nada de valor. Então, assim, as empresas, tudo que eu perdi durante uma trajetória. Aqui no livro eu cito um pouco mais de 2 milhões. Mas não foi 2 milhões. Só as empresas que eu cheirei, que eu fumei. Então, assim, só o que meu pai deixou pra mim... Ai, desculpa aí. Não, mas é... É o jeito que você fala, é muito bom. Mas é verdade. Só a empresa, só a casa que ele deixou pra mim em vida, que foi a minha herança, até então, né? Uma parte dela, 2 milhões e meio, a casa que ele deixou pra mim. Que eu fumei inteira. Lá em Florianópolis, Santa Mônica. Eu era praticamente quase vizinho do Guga, Gustavo Kirten. Na mesma região a gente morava em Florianópolis. Se o Guga passasse pro teu muro, você fumava o Guga também. Eu falo assim, eu só não dei minha mãe pro traficante porque ele não queria minha mãe. Senão eu vendia minha mãe. Então a situação é essa mesmo. Foda, né, cara? É essa mesma, tá? Eu acho assim, é a doença do ainda, é uma doença mentirosa, enganadora, engana a família. O codependente fica doente na mesma gravidade, na mesma proporção, tá? É enganado pelo dependente. O codependente facilita, então... Não mantém o usuário de droga do seu lado, não fica dando assistência. Eu vou dar uma sopinha quentinha, toma um banho, ele usa e volta pra casa, e usa e volta pra casa. Você tá facilitando esse processo e não tá ajudando em nada. Se ele for embora, ele vai morrer. Você é Deus? Você é Deus, por acaso? Não é Deus. Vai ser preso. Você é Deus? Não é. Então, infelizmente, quem acredita em salvação, quem acredita em eternidade, quem acredita no poder superior, que a gente estava falando disso agora há pouco, né? Sim. Tem que acreditar também o seguinte: quando a pessoa faz o papel de Deus, ela vai dar conta dessa vida aí que ela está facilitando aqui na Terra, né? A não receber essa espiritualidade. Então, já pensou nesse cenário? Se você é Deus na vida do outro, quando você se deparar com um Deus verdadeiro lá em cima, fala, por que você não deixou eu resgatar ele do meu jeito? Porque se você deixasse ele ir embora, ele ia parar na Cracolândia, mas ele ia ser resgatado por aquele pastor, aquele padre, ou aquela irmãzinha, ela ia levar uma clínica, ele ia despertar e puf, ia virar a chave nele. Ou então, ele ia ser preso, ia ficar sem droga dentro da cadeia 10 anos, mas ele ia estar vivo hoje para contar a história. Como eu tô aqui para contar a história. Então, como é que eu não vou acreditar, Marcão, num processo de transformação, de resgate, como eu falei, 31 anos de droga. Você teve muita oportunidade. Dilapidei o patrimônio todo. Eu me deitei com mais de 20, 30 pessoas com HIV. E nada me aconteceu. Mas o dinheiro acabou. O patrimônio foi embora. Eu fui dilapidando ele todo, vendendo casa, de casa para casa, não trabalha, sustentando o vício de outras pessoas em volta, junto. Então, saí daqui, no final fui lá para Caraguatatuba, fiz um acerto com o tráfico, perdi meu imóvel. Sofri atentado de tiro, tomei facada na rua. Saí de lá, de Caraguatatuba, voltei para São Paulo. Em São Paulo fui para as Cracolândias, sem nada, sem um tostão já. Meu pai morreu depois de 2 anos. Acabei com tudo. Fumei tudo. Fumava de 80 a 100 pés de crack por dia, como eu falei. Nesse cenário de dinheiro, de estar com a grana na mão, com a bala na mão, né? Fumava isso aí. Fui para as Cracolândias, fui para a Sé, cheguei na Sé, o lugar que eu frequentava quando eu era playboy, quando eu era polícia, as Cracolândias, né? As favelas. Aí já tava lá e já você tem que entender que ali tem um cenário de tráfico de droga. Então não vamos romantizar. Tem um tráfico de droga ali, tem o escudo, que são os usuários. Então ali é um tráfico ao céu aberto que existe, é conivente com todo o poder público. Aquilo é a realidade, que eu não sei como acontece isso. Sendo da cidade, você pode andar com cachimbo na mão, com droga no bolso, que ninguém para e ninguém te prende. Você já viu isso? Sim. Sai da favela aqui com um pouquinho de cocaína pra ver se você não vai pra cadeia. Na hora. Sai com uma maconhinha aqui, ó. Anda aqui pelas ruas dos playboy aqui. Anda pelas ruas. Agora, se vai pro centro, nós podemos andar com cachimbo. Eles andam com cachimbo na mão. Eu nunca vi isso. Entendeu? Eu andava. Então, fui pra lá. Quando cheguei lá, o Marcão, aí já era
o ex-polícia. Ah, esse era o louco, o ex-polícia, lembra do louco? Que eu ganhei apelido de louco na polícia, né? Louco com K, louco. E por que será, né? Não consigo imaginar. Também não. Eu não consigo, realmente não consigo. Eu nunca fiz nada mal pra ninguém. De ver essa... Vou falar pra vocês, outra coisa. O pessoal bate, imagina esse cara, o que ele deve ter matado de gente, prendido. Eu era um louco, nóia. Eu queria me afastar e usar minha droga. Eu pagava meus plantão, eu fugia da polícia. Vira e mexe, eu tinha que ir. Prender alguém, fazer alguma coisa, alguma ação. Mas a gente sempre mais cauteloso. Mas você era o gateiro também, né? Você era o cara que sabia dar o gato, né? Então... Sim, sabia dar o gato e outra. Quando dava pra fugir... eu procurava sempre estar onde? Nas biqueiras. Apreensão de drogas, essas coisinhas, que eu gostava sempre de desviar alguma coisinha pra mim. Entendeu? Era viciado, ué. Cara, você me faz rir dos bagulhos. Mas é verdade. O delegado falava assim, cadê a droga? Tem isso aqui, ó. Ih, rapaz. Aí o resto. Peguei 30 graminhas só, você acredita? Os bolsos cheios. Mas você acha? E o traficante não reclama. Era só isso? Porque pra você era melhor eu apresentar menos droga. Concorda? Tua pena vai ser menor, né? Só. Fica quieto. O delegado falou, não, eu vou prender o cara por uma paranga. Tá tudo... Não solta, delegado, tá tranquilo. Você é louco. Não, ele tava usando. Já não é mais ele tava usando. Então assim... Aí... Você chegou na Cracolândia, era o ex-policial? Na Cracolândia, ex-polícia. E aí, o que aconteceu? Tramaram contra a minha vida e me expulsaram. Por quê? Porque, para aqueles que não me conheciam, eu era um X9 agora. Eu ia acabar com o tráfico. Pô, ex-polícia. E não tinha como o cara me ver polícia. Mas existe... na minha época, a polícia se transfigurava muitas vezes e ficava infiltrada. Hoje não mais... Ainda mas já tem pessoas que se vestiam como craqueiro. Existia muitos tipos de coisa, entendeu? Hoje esse é o flagrante forjado, que não pode mais, né? Judicialmente. Mas já teve muito disso aí na polícia, não sei se você sabe. Então, os caras já vêm, os mais veiacos, falam, pô, ex-polícia, o tráfico ali. Você tem postura de polícia, né? Você tipo... Você acha que pega isso de algum jeito, né? Pode ser. Os caras bateu ele e falou assim... Da Sé, fui pro Jabaquara, São Judas, tramaram, eu vi o pessoal pegando os facão, os pau. Veio um rapaz lá que usava comigo, chamava Jesus. Mas não era o Jesus que eu sigo hoje. É um Jesus que usava droga. Mas você acabou sendo salvo por Jesus também. Fui salvo por Jesus também, da terra. Tá vendo? É aí, ó. Vão te matar hoje. Eu fugi pela Avenida Bandeirantes, saí andando ali, me escondi num drive-in que tinha na época. Ainda deve ter um ou outro na Avenida Bandeirantes ali, que vai pra praia, né? 23 de maio, Avenida Bandeirantes. Me tornei um andarilho de rua, comecei a andar pelas ruas de São Paulo, porque não conseguia me estabelecer em lugar nenhum. Fui parar numa comunidade chamada Jardim Pantanal Pedreira. Jardim Pantanal Pedreira, na Zona Sul. Lá eu me estabeleci, na rua do tráfico de drogas. Meu irmão estava por lá também, o meu irmão mais novo, usando droga também. Tinha feito um acordo lá com o pessoal do tráfico, os apartamentos dele, então estava lá, num lugar confortável, usando a droguinha dele. Colei nele um pouquinho, depois ele já me botou para correr, porque ele queria usar o patrimônio dele. Eu acabei com o meu, vou acabar com o dele. Comecei a revirar lixo, então viver de resto de lixo, pancadões, latinhas de pancadões, ferro velho, oportunismo. Desculpa aí, Marcão. Fica tranquilo. Oportunismo e fazer pequenos furtos na comunidade, rouba aqui, leva ali, entendeu? Alumínio, bujão de gás, portão. Então aí começava a apanhar na comunidade, comecei a apanhar. Tentei traficar, mas usei toda a minha droga, não consegui. Aí apanhei de novo. Apanhei de novo. Aí chegou uma hora que não dava mais. Os caras falaram, não, alguém tem que servir de lição aqui. E a comunidade, o pessoal da rua, alguns me ajudavam lá. Algumas pessoas me ajudavam, davam comida e tal, mas eu tava num lugar invadido ali e tal. Bom, resumindo, eles me amarraram e tal, me bateram, meu irmão do lado e uma pessoa armada, outros dois me batendo, e falaram, hoje já era. Aí, o que você faz? Você vê, Deus já estava preparando tudo. O ateu lá, no meio do nada, não queria largar, soberbo, orgulhoso. Eu era soberbo e orgulhoso, porque naquele cenário eu não me via dessa maneira. Eu queria continuar usando. Quebraram minhas costelas, aí não conseguia mais respirar, não conseguia mais fumar. E aí, naquele momento que eu falei, bom, agora acho que eu vou morrer, porque você já despertou da loucura, você desperta na hora, a adrenalina, ela corta o efeito da dopamina. E aí eu clamei, se tem um Deus, me tira daqui agora. Clamei assim, dentro de mim, né? Falei. E aquelas pessoas que me ajudavam
chamaram uma pessoa que alguns dias depois passou ali, tá aqui no meu livro, passou de motinho lá, me resgatou, me levou para uma clínica evangélica. E na clínica evangélica eu fiquei 30 dias de cama, tal, me tratando as feridas, depois me levantei, comecei a participar dos cultos, se apresentou Jesus para mim da forma deles, né? Eu sirvo ao Deus dos evangélicos, que é o mesmo Deus de todos, né? Mas eu estou evangélico, mas eu não defendo bandeira de igreja. Porque se bandeira de igreja salvasse alguém, era do lado de dentro, não era do lado de fora. Então não é assim. Eu já passei por todas as religiões, então eu defendo o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo. O poder superior na minha concepção é Jesus Cristo. Foi esse Jesus que me apresentou. Então eu não fico olhando para homens, eu olho para a mensagem, não para o mensageiro. E amar como ele amava, né? Que não importa, tem que amar as Só pessoas. que assim, até entrei nesse dilema aí com o pessoal. Ah, mas Jesus andava com prostituta, com ladrão, com mendigo, realmente. Mas ele falava, vai, não peques mais. Ele não aceitava o pecado. Ele aceitava o pecador. Sim. O pecado ele não aceitava. Então, porque as pessoas querem defender, sabe? Não é pra defender. Porque hoje, se você vai, as ONGs querem que os caras fiquem lá usando crack, mano. Porque o trabalho deles é manter os caras lá. Dar o Bolsa Família, deixar os caras lá, falar pra promotoria que não pode, que é a escolha deles. Isso ajuda. Isso não ajuda. Você está ajudando você, porque a ONG foi feita pra botar dinheiro no bolso de quem trabalha na ONG, pra manter, porque se tirar os caras de lá, eles vão ver do quê? Essa é a realidade das ONGs. E eu sei, porque eu vi o documentário Cracolândia e eu participei de umas cenas abertas dentro do documentário Cracolândia, que é um documentário do Phil Stock, né? Então, assim, hoje, você vê, o próprio vereador tem um projeto de lei, PL 53, para tratar aqueles doentes ali, levar eles para um lugar, tá com tuberculose, tô com HIV, tira eles de lá, vai tratar e tenta já uma internação na sequência. Projeto do vereador Kenji. O delegado Palumbo, internação compulsória, o projeto dele. Eu ajudei a elaborar o projeto, internação compulsória. Tirar dali, internar 9 meses, tratar, ver se a família quer ajudar, não quer, ressocializar. Existe esse projeto, mas não avança. Não avança. Na clínica onde eu estava, eu conheci Jesus, eu aceitei Jesus como meu salvador. Eu tenho uma mente um pouco diferente da deles, dos evangélicos, porque a minha mente é um pouco mais aberta, porque eu vivi no meio de todas as porcarias, cara. Então, assim, sim. Outra, eu tenho familiares espíritas, católicos, Deus sabia quem ele ia resgatar. Sabia que era esse tortão aqui que ele ia pegar, porque eu consigo ir na macumba, no candomblé, na cadeia, onde for, e falar do Salvador, e não falar de religião para eles. Falar, olha, é assim, eu não vou com a Bíblia debaixo do braço, eu sigo a Bíblia, eu sigo o Evangelho de Deus, mas eu vou e falo assim, ó, eu consegui, você também consegue. Essa é a minha carta de visita. Tá aqui, ó, o gigante que eu venci. Então, assim, com isso aqui eu entro em qualquer lugar. Eu entro na cadeia, eu entro na Fundação Casa, eu faço Fundação Casa, eu faço Fundação Casa. Eu entro na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na Católica, onde eu for, eu evangelizo com o católico, com o padre. Eu sou evangélico. E aí então, o pessoal fica meio bravo comigo, né? Porque esse cara é o louco de pedra. Mas isso é demais, velho. Isso é demais, porque eu brinco, se eu tivesse que rezar igual reza em igreja, nunca. Então. Às vezes chama Deus de mano, vou fazer o quê? Às vezes estamos... A gente tem muito tempo? Não, tá acabando. Não, temos mais tempinho ainda, pô. Você quer ver uma coisa? E aí, eu fui lá, Deus usou pessoas para falar comigo lá dentro. Veio o projeto do livro, que eu abri na Bíblia, orando, jejuando, né? Mas e aí? Como é que você recomeça tudo? Eu não tinha nada mais, não tinha dinheiro, família não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha dinheiro. E eu fiquei 1 ano lá na clínica. E aí uma pessoa conhecida lá do Pantanal veio internar o ex-marido. O ex-marido, uma moça jovem, com 3 filhos do cara. Veio e levou o cara e falou, Fábio, dá uma ajuda aí e tal. Eu falei, pô, mas eu já tô saindo, Débora. Vou falar o nome dela, Débora. Já tô saindo, Débora. Não, mas ajuda aí, você vai ficar mais um tempinho ainda aí e tal. Eu ajudei. Esse cara fugiu da clínica com uma namorada atual, não com a ex-mulher que internou ele, com a namorada. Levou ela embora. Esse caso é conhecido, viu? Esse caso foi em 2018. Chama Bruno. Rapaz, eu vou dar nome porque não tem, né? São pessoas anônimas, não são pessoas... pode entrar aí no G1. Ele saiu com a namorada, ficou loucão de cocaína e crack, brigaram, ele esfaqueou ela no pescoço, matou ela com 100 quantas facadas, tá preso. A vaguinha dele lá na casa dela, com os filhos, ficou aberta. Ela falou, vem morar aqui em casa.
Eu saí, na rua 5, onde eu fui, que os caras falaram que iam me matar, no mesmo lugar que eles falaram, aqui vai morrer. Se você vai embora, vai tratar ele. Mas se voltar, tá morto. Eu fui tratado, eu voltei, eu tava num lugar invadido ali com meu irmão, ela morava no andar de cima, no mesmo prédio invadido. Um prédio abandonado. Ela pagava aluguel no prédio abandonado, pra dona do prédio. Eu fui lá, morei lá 2 meses, sem ninguém saber que eu tava lá. Sem os caras que me bateram no andar de cima estavam lá, os traficantes. O meu irmão tava no andar de baixo lá, invadido, usando droga, não sabia que eu tava lá. Eu fiquei lá quietinho, esperando e fazendo meus e-mails, mandando pra arrumar emprego. O cara que comprou minha casa em São Paulo, que era o dono da imobiliária aqui, foi a última casa que ele comprou com preço mais acessível, né? Usando crack, né? Me deu uma oportunidade, falou, vem aqui e tal, tô com uma obra, vem guardar minha obra, aqui ser vigilante. Eu tinha um curso de vigilante também. Cuidei da obra dele, me deu uma oportunidade para ser corretor de imóveis. Me levou para a igreja dele. Então, aí 2 meses eu peguei e fui embora. Falei, Débora, eu tô embora, minha vida não é aqui, eu não posso cuidar dos seus filhos. Eu tinha que sair dali. Ali não era a minha história ali. Ainda mais ali. Então você, olha, querida, tem droga aqui embaixo, tem gente querendo me matar aqui em cima, então, eu preciso sair daqui. Você viu que eu fui provado mais um pouquinho, né? Para ver se eu tava aprovado. Isso é uma coisa bacana que é se comentado na Bíblia até. Eu fui provado para ver se eu era aprovado. E eu fui provado. E eu saí de lá, comecei esse emprego, fui para a igreja. Na igreja desse meu chefe, da Baluarte Imóveis, ele me levou para a igreja dele, na Avenida Sabará, Zona Sul. Eu tinha algumas pretendentes lá, rapidamente, porque quando você é transformado, você não é do mundo, as pessoas têm um certo interesse. Pô, isso aí tudo bem. Já é uma pessoa diferente, né? E como foi profetizado na casa de recuperação lá, que eu ia conhecer uma pessoa, ia me dar a mão e tal, foi falado lá pra mim. Foi igualzinho, conheci minha esposa atual, casei sem R$1 no bolso. 1 mês depois, emprego de vigilante. Ele pagou pra mim lá um pão com salsicha, fez o casamento e tal, na igreja. Me botou de corretor. 2 meses depois eu fiz a primeira venda. E de lá pra cá, minha vida foi subindo. Comecei a fazer palestras direto também. Não cobro as minhas palestras. Não é que não cobra, assim. Por exemplo, eu quero que você vá lá em Cotia. Tudo bem, vem me buscar, pagar minha gasolina. Eu não cobro, não ponho valor. Porque se for para pôr valor, é muito alto. É muito alto. Porque hoje, você tentar salvar uma vida, quanto que vale? Não tem preço isso. Então, e fiz palestras, trabalhando de corretor. Deus está me sustentando até de lá para cá. Sou da igreja evangélica também, da Assembleia de Deus Santo Amaro. Mas eu faço obra em todo lugar. Eu não faço obra na minha igreja, eu sou itinerante. Então eu faço palestras, dependência química, eu tento me engajar nisso, podcast, fiz alguns programas de televisão já. E é isso, eu trabalho tentando resgatar vidas como assessor político, né? Fazer isso aí, né? Esse é o trabalho de hoje. Velho. Há 8 anos, faz 8 anos isso. Né? 8 anos que... E agora é isso, eu estou tentando também vender meus livros, né? Quem quiser, eu vendo pelo Instagram e pelo WhatsApp, como eu falei, não sei se vocês vão colocar depois. Aqui de novo, pô, aqui, ó. Não, a gente coloca, depois quem quiser me chamar, a gente bota link. Eu sou palestrante, eu sou terapeuta também, acompanhante terapêutico. Então, eu não exerço muito isso porque eu tenho outras atividades, mas quem precisar, codependentes, familiares, é só me procurar. O meu WhatsApp vai estar aí, é 11... Pode dar o WhatsApp? Lógico. 11 947 86 3837. E o Instagram, Fábio Louco de Pedra. Instagram e TikTok. Cara, muito legal, muito legal. Cara, que história que você tem, viu, bicho? Puta que pariu. Se fosse pedra de crack, eu era viciado, isso aqui. Derrubei tudo, mano. Cara, relaxa. Cara, assim, mano, de verdade, não cabe numa vida só a quantidade de vida que você teve, foi bicho. Foi corrido. Hoje, realmente, eu devo tudo a Deus. É o que eu falo, né, pessoal? Poder superior, Deus, não sei, cada um tem um nome, né? Mas é o mesmo ser, né? Ser de luz. E tem que criar alguma coisa. É o que eu falei, 90% da recuperação é espiritual. É o querer da pessoa e a espiritualidade que vai mudar. Muito legal. Porque essa espiritualidade que entra, Marcão, ela carrega esse fardo pesado, que é a força do braço, que eu fiquei só 2 anos e não consegui. A força do braço você fica por um tempinho, mas depois, na primeira frustração, euforia, você usa. Quando você se liberta e tem uma espiritualidade, você preencheu o vazio que fica quando você tira a droga. A droga sai, fica um vazio muito grande na pessoa. Quem sou eu? O que eu vou ser? Aonde está a minha esperança? Quem vai estar comigo? Todas as suas respostas vêm só do poder superior. Ele vem, preenche, fala, calma, estou contigo, tal, não sei o quê. E você vai enfrentando o dia a dia. Não é fácil, mas você consegue. Né? Cara, Fábio, maravilhoso, cara, de verdade.
Espero que você volte mesmo, porque certeza. assunto nunca vai faltar, porque você também Sim, vamos falar você fala pouco também, eu gosto assim. E... É que eu falo rápido, porque eu sei que tem horário também o podcast. Não, excelente. Eu não vou conseguir contar, porque minha história, uma palestra minha é 2 horas. No mínimo. Eu fico num lugar e eu dou 2 horas de palestra. Gosto, caralho, da hora, velho. Então, é isso, né? Então, vamos te indicar então uma galera, porque de verdade, cara, que história foda. Tinha pauta, nem precisa, só bater no olho e fazer, falamos. Cara... Até desculpa, porque o meu apresentador do programa... Não, tá ótimo, cara. Eu gosto de gente assim, que a conversa flui fácil. Antes da gente terminar, eu vou fazer o jabá aqui do estúdio. Queria, tipo, pra você ir pensando, pra você me dar um convidado de presente. Um convidado? Eu quero que você pense que você vai você vai mandar um áudio pra pessoa aí. Aqui? Entendeu? Vai procurando aí enquanto eu faço o jabá. Não, manda áudio. Só que se você ligar a pessoa falar não, fica bem chato pra mim, entendeu? Vai falar sim. Mas vamos aqui, ó. Vamos lá, Romês. Aqui, ó. Falar dos Estúdios Voz. Cara, você quer tirar tua ideia do papel, tirar teu podcast do papel, vem aqui pro Estúdios Voz que eles te ajudam. O estúdio fica na Vila Romana, mega bem localizado, aqui, lá, pra Pompeia. Super fácil de chegar. São pelo menos 3 estúdios aqui, indo para mais um quarto. Eu tô sabendo que tem umas novidades, uns negócios acontecendo. Então fique de olho, que daqui a pouco pode ter Estúdios Voz ainda mais perto de você, se já não estiver perto, porque é mega bem localizado, tá? Fala, putz, Marcão, tem problema com edição, eles te ajudam, criação, roteiro, se precisar de ajuda aqui na execução do programa, tudo isso, chama o pessoal daqui, que eles te ajudam a tirar do papel. Beleza? Estúdios Voz, parceiros aqui de muitos anos, tá? Então... confiamos e aprovamos. Eu tenho 2, eu tenho vários, né? Depois você me passa todo mundo que for legal. Sim, tenho bastante coisa, porque você vê, ó, história de superação. Eu tenho alguns... Você quer que eu fale um pouquinho deles? Não? Pode. Então, eu tenho o Guilherme Manso, o Vini, eles têm um podcast, mas eles divulgam em outros podcasts, porque a história de superação, um também usuário de crack, o outro, o Guilherme Manso, ele é palestrante, ele é fisiculturista e usou cocaína. E superou isso, a história dele é fantástica, ele era gordo também, obeso, uma transformação absurda, Depois entra no Instagram dele, Guilherme Manso. Vou até mandar aqui pra ele Ô Gui, é o Fábio, tudo bem, irmão? Gui, já tô falando de você aqui no podcast do Marcão, você já é o próximo convidado, hein? Se Deus quiser, o Marcão vai te chamar aí. Um abraço. E o Gui fez o corte pra mim, que ele estourou aqui. O Gui é um cara fantástico. Eu tenho uma Edilene, que é escoveira. História também cabulosa. Cabulosa, é escoveira, é verdade. Então eu tenho várias pessoas, porque eu tenho uma outra pessoa aqui que eu conheci agora, que ela tem uma história de resiliência, ela perdeu a perna e superou, e hoje ela também faz atividade física. Então, assim, minha história, as pessoas me procuram por causa da minha história. Pô, me divulga também, me leva pro podcast. Então, são muitas histórias assim. Então, dá pra me indicar pelo menos umas 5, 6 pessoas, assim, fácil. Excelente. Vamos falar disso, quero, de verdade. Sim. E, mano, seja sempre bem-vindo pra voltar. Sim, Marcão. Se for lançar parte 2, você me chama. Se for lançar qualquer coisa que for lançar, grita a gente, que você já vamos ver se eu consigo impulsionar isso aqui também um pouquinho, né? Ver se esse ano e tal. E quem sabe ano que vem eu vou pegar algum parceiro, né? Pra poder... Alguém, talvez, psiquiatra, alguém também que entenda de jornalismo, publicidade, compor um negócio bacana, né? Pra fazer o próximo. Excelente. Sim. Você já é na categoria que você é besta que nem nós aqui, né? Que você faz a gente rir de coisa. Então, cara, de verdade. Sim, que é isso, Marcão. Prazeraço. Obrigado, meu. Obrigado demais. Quem quiser seguir você, então, é tudo Fábio _ Louco de Pedra. Instagram e TikTok. É isso aí. Excelente. Bom demais. Semana que vem tem mais. Um abraço.